Você sente o calor do sol Mediterrâneo na pele, ouve o burburinho de milhares de vozes falando em latim, o cheiro de incenso misturado ao de suor, vinho e terra. E então, no horizonte, uma silhueta monumental, uma estrutura colossal de pedra que desafia o próprio céu, aparece diante dos seus olhos. É o Coliseu, o anfiteatro Flaviano, o coração pulsante da Roma antiga. E ele não é apenas um monumento de arquitetura impressionante, mas sim uma máquina cuidadosamente projetada para engolir multidões e regurgitar espetáculos de uma violência inimaginável, moldando a psique de um império inteiro. Agora, você pode pensar que o conceito de entretenimento sangrento surgiu com os romanos, mas a verdade é que as raízes dessas exibições cruentas são muito mais antigas e foram plantadas em um solo inesperado, o dos ritos fúnebres etruscos. É como se a própria morte, em vez de ser um fim solitário, tivesse se tornado uma peça central em um drama público desde o princípio. Nos séculos anteriores à fundação de Roma, ou pelo menos a sua ascensão como potência, os etruscos, essa civilização enigmática que habitava a Itália Central, já realizavam combates entre escravos até a morte como parte das homenagens a homens importantes que haviam partido desta vida. Era uma forma de sacrifício, uma oferta de sangue para aplacar os deuses e honrar os mortos, garantindo a passagem da alma para o além. Esses eventos, conhecidos como munera, que significa dever ou presente, eram privados, restritos à elite e carregavam um profundo significado religioso. A cada duelo, cada golpe, a memória do falecido era invocada e a própria comunidade se reafirmava diante da inevitabilidade da mortalidade. Com o tempo, no entanto, os romanos absorveram essa prática, mas, como bons estrategistas e pragmáticos que eram, transformaram seu significado e sua escala. O que começou como um rito fúnebre íntimo e solene, no ano de 264 a.C., com o primeiro registro de combate gladiatório em Roma, tornou-se, progressivamente, um espetáculo público de massas, uma ferramenta política sem igual. E aqui, a analogia perfeita para entender essa transição é imaginar uma pequena fogueira cerimonial que, de repente, é alimentada com toneladas de lenha e pólvora, explodindo em um inferno controlável, mas avassalador, capaz de iluminar toda uma cidade. Os jogos deixaram de ser apenas uma homenagem aos mortos e passaram a ser um presente dos vivos, ou melhor, dos poderosos, a plebe romana. Entramos então no cenário da construção do Coliseu, um marco na história da engenharia e da brutalidade humana. Após o grande incêndio de Roma em 64 DC, o imperador Nero, com sua notória megalomania, confiscou vastas áreas no centro da cidade para construir sua opulenta Domus Aurea, uma casa dourada com um lago artificial no centro. Quando Vespasiano ascendeu ao trono, em 69 DC, fundando a dinastia Flaviana, ele sabia que precisava restaurar a ordem, a moral e a aprovação popular, desfazendo a imagem de tirania de seu predecessor. A solução? Destruir o palácio de Nero e, sobre as ruínas do lago, erguer um monumento que seria um presente para todo o povo romano, o Anfiteatro Flaviano, que conhecemos hoje como Coliseu. A construção, iniciada por Vespasiano em 72 d.C. e concluída por seu filho Tito em 80 d.C., mobilizou entre 60 mil e 100 mil pessoas. Muitos escravos judeus, prisioneiros de guerra, em um testemunho brutal do poderio militar e da capacidade organizacional romana. É como se o império, com sua mão de ferro, transformasse a derrota de seus inimigos em tijolos e argamassa para construir o palco de sua própria glória sangrenta. Este anfiteatro colossal, o maior já construído, com capacidade para acomodar entre 50 mil e 80 mil espectadores, era uma obra-prima de engenharia. Pensado para o fluxo eficiente de multidões, com 80 entradas numeradas, assentos estratificados por classe social, os nobres e ricos mais perto da ação, os mais pobres e mulheres nos lugares mais altos, e até mesmo um sistema de cobertura retrátil, o velarium, para proteger a plateia do sol e da chuva, o Coliseu era uma maravilha funcional. Mas não se engane,
Toda essa engenhosidade servia a um único propósito: oferecer o espetáculo da morte. Os jogos inaugurais, promovidos por Tito, duraram 100 dias, e estima-se que, só nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais ferozes tombaram mortos na arena. E para entender por que os romanos se entregavam a essa orgia de violência, precisamos desvendar um conceito-chave: o pão e circo. Panem et circenses. Essa frase, cunhada pelo poeta satírico Juvenal, no final do século I e início do segundo DDC, descreve a política que os imperadores romanos adotavam para manter a plebe satisfeita e, consequentemente, afastar as chances de revolta. Imagine a sociedade romana como uma panela de pressão fervendo com desigualdades sociais, pobreza e tensões políticas. Em vez de liberar o vapor de forma construtiva, o governo abria a válvula de escape através de duas estratégias: a distribuição gratuita ou subsidiada de trigo, o pão, e a oferta de espetáculos grandiosos, o circo. A visão tradicional de que isso era uma mera manipulação para alienar a massa despolitizada tem sido, no entanto, revisada por historiadores contemporâneos. Eles argumentam que a relação era mais complexa, uma troca social onde a plebe não era passiva, mas participava ativamente, usando os jogos como um espaço para interagir com o imperador, expressar descontentamento ou aprovação. No entanto, o impacto emocional era inegável. A cada espetáculo no Coliseu, a população era arrastada para uma realidade paralela, onde a morte era trivializada, a coragem exaltada e o poder imperial inquestionável. Era uma forma de união, de catarse coletiva, onde a identidade romana era forjada no sangue e na areia. A plateia, em seu fervor, não era apenas observadora, era participante, com o poder de decidir a vida ou a morte de um gladiador com um simples gesto do polegar. Mas, como veremos, essa diversão tinha um custo humano e moral altíssimo, e nem todos em Roma aceitavam essa barbárie silenciosamente. Pelo contrário, houve vozes que se levantaram em meio à gritaria da arena, questionando a própria essência dessa espetacularização. E é justamente nesse ponto de tensão entre o esplendor e a brutalidade que reside a verdadeira complexidade do Coliseu, uma complexidade que nos fará questionar, no final, a espetacularização da violência em nossa própria era. Prepare-se para desvendar os bastidores dessa arena, pois a história que está prestes a ser revelada vai muito além do que você imagina e te forçará a olhar para o espetáculo da morte com outros olhos. Se você se permitiu sentir o burburinho da multidão e o cheiro do suor e da arena, então está pronto para mergulhar nos detalhes mais vívidos e, por vezes, perturbadores do que realmente acontecia dentro daquelas paredes monumentais. O Coliseu não era apenas um palco, era um universo em miniatura, um microcosmo da sociedade romana, onde cada espetáculo era uma peça intrinchada que refletia os valores, medos e anseios de um império. E o centro de tudo, claro, eram os gladiadores. Agora, ao pensar em gladiadores, muitos de nós imaginamos uma figura heróica, talvez idealizada pelos filmes, um rebelde lutando por liberdade. Mas a realidade era muito mais sombria e complexa. A maioria esmagadora dos gladiadores vinha das camadas mais baixas da sociedade romana: escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos condenados à morte. Para eles, a arena era a última parada, um destino quase inevitável. Mas não pense que era apenas um caminho de desespero. Alguns cidadãos livres, atraídos pela fama e pela promessa, ainda que rara, de riqueza, também se voluntariavam para a vida gladiatória. Era como um jogo de azar em que a moeda era a própria vida, onde a aposta máxima podia levar à glória ou ao fim. A vida de um gladiador era uma existência paradoxal. Ao mesmo tempo em que eram socialmente estigmatizados, vistos como infames, pessoas sem honra ou direitos civis, eles podiam se tornar celebridades, ídolos das massas, com seus nomes e façanhas cantados nas ruas e gravados em grafites por todo o império. Imagine a dualidade.
Um homem que, por sua condição, era considerado pouco mais que uma ferramenta, mas que, por sua coragem e habilidade na arena, podia ser mais adorado que muitos nobres. O treinamento desses homens era brutal e metódico, conduzido em escolas especiais chamadas Ludi Gladiatori, plural de Ludus, sob a supervisão de um lanista, o proprietário e treinador dos gladiadores. Pense em um Ludus como uma espécie de academia militar de elite, mas com um toque de prisão. As condições eram apertadas, a disciplina férrea e a dieta rigorosa, frequentemente composta de cevada e legumes, com a adição de cinzas para fortalecer os ossos, o que lhes rendeu o apelido de comedores de cevada. A analogia aqui é a de um motor de alto desempenho, construído com precisão, lubrificado com uma dieta específica e ajustado para um único propósito: lutar. O treinamento não visava apenas a força bruta, mas também a agilidade, a técnica e, crucialmente, a capacidade de encarar a morte com bravura, algo que os romanos consideravam a mais alta das virtudes. Os gladiadores treinavam com armas de madeira mais pesadas que as reais, golpeando postes fixos, palos e participando de combates simulados. Eles aprendiam a não apenas lutar, mas a encenar a luta, a transformar a dor e o perigo em um espetáculo cativante. Existiam diversos tipos de gladiadores, cada um com seu armamento, armadura e estilo de combate específicos, o que tornava os duelos mais variados e interessantes para a plateia. É como assistir a diferentes classes de peso ou estilos em um esporte de combate moderno, mas com consequências muito mais definitivas. Murmilones. Usavam um grande escudo oblongo, scutum, uma espada curta, gladius, e um capacete com uma crista em forma de peixe. Trácios, thrax, caracterizavam-se por uma espada curva, sica, um pequeno escudo quadrado, pármola, e um capacete com viseira e crista lateral, além de proteções nas pernas. Retiários. Eram os mais leves e ágeis, lutando sem capacete ou escudo grande. Sua arma principal era uma rede, rete, para enredar o oponente, um tridente, fusquina e uma adaga. Pense em um pescador contra um cavaleiro. Secutores. Eram oponentes comuns dos reciários, protegidos por um grande escudo e um capacete liso e arredondado, com aberturas mínimas para os olhos para evitar que a rede do reciário se prendesse. Eram o tanque de guerra, projetado para enfrentar o caçador ágil. Oplomacos. Homenageavam os guerreiros gregos, portando uma lança, uma adaga ou espada e um pequeno escudo circular. Provocatores. Sempre lutavam contra outros provocatores, usando um escudo retangular grande, couraça e capacete com viseira. Além dos combates de gladiadores, o Coliseu era palco de uma vasta gama de outros espetáculos sangrentos. As venaciones, ou caçadas de animais selvagens, eram um dos favoritos da multidão. Leões, tigres, ursos, panteras, rinocerontes, elefantes e crocodilos eram importados de todas as partes do vasto império, muitas vezes de regiões distantes, como a África, e massacrados na arena. A estimativa é que milhões de animais pereceram para o entretenimento romano, causando um impacto devastador na fauna selvagem do norte da África, por exemplo. É como se o império, em sua sede de controle, quisesse dominar não apenas os povos, mas a própria natureza, submetendo suas criaturas mais ferozes à vontade do público romano. As execuções públicas de criminosos, noxi, também eram um pilar dos espetáculos do meio-dia, transformando a punição em um macabro show. A damnatio ad bestias, onde condenados eram jogados aos animais selvagens, era particularmente popular e horripilante. Outras execuções envolviam encenações mitológicas em que os condenados eram mortos de maneiras que imitavam os destinos trágicos de figuras da mitologia, como Hércules queimando na pira ou Átis castrando-se. Havia também as naumatias, raras simulações de batalhas navais, para as quais a arena era inundada, embora essa prática tenha cessado com a construção do intrincado sistema subterrâneo, o hipogeu,
que abrigava gladiadores, animais e equipamentos antes de serem levados à arena por elevadores e alçapões. Pense nesse subsolo como os bastidores de um grande teatro de marionetes, mas onde as cordas eram puxadas para destinos reais de vida e morte. O imperador, posicionado em seu camarote de honra, desempenhava um papel central. Era ele quem financiava os jogos, uma demonstração de sua riqueza, generosidade e, acima de tudo, seu poder sobre a vida e a morte. A famosa saudação Ave César, morituri te salutant, Salve César, aqueles que vão morrer te saúdam, encapsula a essência da relação entre o governante e esses condenados. E claro, a decisão final, o famoso polegar para cima ou para baixo, embora hoje se saiba que o gesto era mais complexo do que a simplificação popular, era a prerrogativa do imperador ou do organizador dos jogos. Manter um gladiador vivo custava menos do que compensar sua morte, o que, por vezes, inclinava a balança para a clemência, especialmente para lutadores que demonstravam grande coragem e habilidade. Mas a vontade da multidão era um fator decisivo, e o imperador, sempre buscando prestígio e apoio popular, frequentemente cedia à gritaria por sangue. A plateia em si era uma força viva e visceral, disposta em camadas sociais, dos senadores e vestais mais próximos da arena, aos plebeus e mulheres nos degraus mais altos, todos participavam da mesma experiência coletiva de emoção, horror e excitação. O barulho ensurdecedor dos gritos, os aplausos, os cânticos e a música orquestral que acompanhava os combates criavam uma atmosfera de euforia e febre. Era um espetáculo total, uma fusão de atletismo, crueldade, drama e morte, que reforçava a identidade romana e a coesão social, mesmo que essa coesão fosse cimentada em sangue. A violência não era apenas tolerada, era uma parte intrínseca da cultura, absorvida e celebrada como um espelho da força e do domínio do próprio império. Agora que compreendemos a mecânica e os protagonistas desses espetáculos, é hora de ir além da superfície e tentar decifrar a mente romana. Essa complexidade que permitiu a coexistência de uma civilização que nos legou direito, filosofia e engenharia com uma sede insaciável por espetáculos tão grotescos. Como é possível que uma sociedade tão sofisticada pudesse encontrar prazer e propósito na espetacularização da morte e da violência? Essa é a grande questão. O enigma que reside no coração do Coliseu e que nos leva à grande síntese. A compreensão de que esses jogos eram um espelho distorcido, mais fiel, dos valores e das tensões mais profundas da cultura romana, e que a aparente contradição era, na verdade, uma manifestação de uma lógica interna brutalmente coerente. Você pode se perguntar, será que ninguém em Roma se opunha a essa carnificina? A resposta é um retumbante sim, mas essas vozes eram a minoria, muitas vezes abafadas pelo clamor da multidão. No entanto, é crucial ouvi-las, pois elas nos revelam uma fenda na rocha da moralidade romana. Filósofos estoicos como Sêneca, por exemplo, eram críticos contundentes da brutalidade dos jogos. Sêneca, em suas cartas morais a Lucílio, expressa horror e repugnância pelos espetáculos de sangue. Ele via a arena como um lugar de desumanização, onde o homem, um objeto de reverência aos olhos dos homens, é agora massacrado para a brincadeira e o esporte. E é um espetáculo satisfatório ver um homem feito cadáver. Para ele, a arena corrompia o espírito, incitando a crueldade e o prazer na dor alheia. É como um rio que, em vez de purificar, arrasta consigo toda a sorte de imundície, contaminando aqueles que nele se banham. Ele implorava Lucílio: não frequente os jogos, eu te peço. Ou você será corrompido pela multidão, ou, se mostrar desgosto, será odiado por eles. Outras figuras intelectuais também demonstravam desconforto. Tácito, embora de forma mais branda, criticava os jogos como um vício peculiar e característico da metrópole, comparando a mania dos espetáculos gladiatórios com a paixão por atores e corridas de cavalos, um entretenimento de baixo calão.
Até mesmo o imperador Marco Aurélio, um notável filósofo estoico, desaprovava internamente tais espetáculos, mas os organizava e assistia por dever, para satisfazer as expectativas do povo, muitas vezes lendo documentos ou se ocupando com outras tarefas durante os combates para demonstrar seu desinteresse. Desinteresse. Pense na imagem de um líder que, por obrigação, participa de uma festa que ele detesta, mostrando sua discordância através de pequenos atos de rebeldia silenciosa. Plutarque e o escritor cristão Tertuliano também denunciaram os jogos, não apenas pelo derramamento de sangue, mas pelo espírito de violência e rivalidade que geravam, incompatível com a disciplina moral. Essas críticas, no entanto, eram vozes isoladas em um coro ensurdecedor de aprovação. Então, por que a maioria dos romanos abraçava essa crueldade? A resposta reside em uma teia complexa de fatores sociais, políticos e psicológicos. Primeiramente, a violência era intrínseca à própria natureza de Roma. Era um império forjado na conquista militar, onde a guerra e a subjugação eram glorificadas. A arena era, de muitas maneiras, uma extensão controlada do campo de batalha, um teatro onde os inimigos derrotados e os criminosos eram punidos publicamente, reafirmando o domínio romano. É como se a sociedade precisasse de um ritual público para absorver e processar a violência inerente ao seu próprio funcionamento, transformando a barbárie em espetáculo. Em segundo lugar, a morte na arena, especialmente a do gladiador que lutava bravamente, era imbuída de um significado moral. A virtus romana, um complexo de virtudes que incluía coragem, honra, disciplina e a capacidade de enfrentar a morte com dignidade, era exibida e celebrada nos combates. O gladiador, mesmo sendo um infames, podia, através de sua bravura, encarnar essas virtudes supremas, oferecendo um modelo de comportamento em face da adversidade e da morte. Morrer com bravura era uma forma de redenção, uma maneira de, mesmo na derrota, demonstrar a força do espírito romano. A plateia não buscava apenas a morte, mas a morte bem encenada, a morte que era um ato de coragem e desafio. Além disso, os jogos eram uma poderosa ferramenta de propaganda imperial. Os imperadores, ao financiar e presidir esses espetáculos grandiosos, demonstravam sua magnificência, generosidade e seu potastas, poder. Eles reforçavam sua imagem como benfeitores do povo, garantindo a lealdade e o apoio das massas. O Coliseu, portanto, era um espaço de comunhão entre o governante e o governado, onde as tensões sociais podiam ser aliviadas e a hierarquia reafirmada. É como um ritual de coesão, onde o sangue derramado selava um pacto silencioso entre o poder e a plebe. A espetacularização da morte no Coliseu não era apenas um entretenimento vulgar. Era um complexo fenômeno cultural que tinha múltiplos propósitos. Ela servia para aterrorizar os potenciais criminosos, mostrando o preço da transgressão. Funcionava como uma forma de controle social, canalizando a energia e a agressividade do povo para a arena, desviando a atenção dos problemas reais. E, em um nível mais profundo, oferecia uma forma de catarse coletiva, permitindo que a plateia experimentasse emoções extremas, medo, excitação, triunfo, horror, em um ambiente controlado, reafirmando sua própria vida diante da morte alheia. É uma janela para a psique humana, que, em seu desejo por fortes emoções, pode se tornar complacente com a barbárie, especialmente quando os outros são os alvos. A morte, na arena, era despersonalizada, transformada em um ato simbólico, um sacrifício ao poder e à ordem. A brutalidade do Coliseu não era um acidente, mas uma peça fundamental no complexo quebra-cabeça da civilização romana. Um sistema que transformava dor em deleite e sangue em cimento para a manutenção de um império. Tendo desvendado as profundezas da mentalidade romana e a intrincada teia de propósitos que os espetáculos sangrentos serviam, é natural que a nossa jornada agora nos leve ao declínio e, finalmente, ao legado do Coliseu.
Se foi uma máquina tão eficiente de controle e entretenimento, o que afinal levou ao seu fim? A história não é um rio que corre em linha reta. Ela se curva e se adapta, e as grandes instituições, por mais sólidas que pareçam, eventualmente cedem à corrente das mudanças. E assim foi com a espetacularização da morte em Roma. A principal força por trás da descontinuação dos jogos gladiatórios e outros espetáculos sangrentos foi a ascensão e a consolidação do cristianismo no Império Romano. No início, os cristãos eram frequentemente vítimas desses espetáculos, jogados aos animais ou executados de maneiras cruéis na arena, o que solidificou sua oposição. Mas, à medida que a nova fé ganhava adeptos e eventualmente se tornava a religião oficial do império, a ética cristã da santidade da vida humana colidia diretamente com a barbárie dos jogos. O imperador Constantino, o primeiro imperador cristão, emitiu um édito em 325 DC, condenando os combates de gladiadores, embora a prática não tenha cessado imediatamente, devido à sua popularidade arraigada. Era como tentar parar um trem em alta velocidade. A inércia da tradição era imensa. No entanto, o golpe final viria mais tarde. Em 399 DC, o imperador Honório proibiu as escolas de gladiadores, e em 404 DC, os jogos gladiatórios foram formalmente banidos após um incidente trágico onde um monge chamado Telêmaco foi martirizado pela multidão ao tentar interromper um combate no Coliseu. Pense nesse momento como um divisor de água simbólico, onde a nova moralidade finalmente prevaleceu sobre a antiga tradição. As venaciones, as caçadas de animais, continuaram por mais tempo, mas também declinaram devido à dificuldade crescente e ao custo de obter animais selvagens e, eventualmente, foram banidas em meados do século VI. As razões para o declínio não foram puramente humanitárias, mas também econômicas e logísticas. Tornou-se cada vez mais difícil encontrar gladiadores e animais, e o custo de financiar esses eventos grandiosos pesava nos cofres imperiais, especialmente em um império em declínio. Com o fim dos espetáculos, o majestoso Coliseu perdeu sua função central e entrou em um longo período de desuso e transformação. O que antes era o palco da glória e da morte, tornou-se, ao longo da Idade Média, uma fonte de materiais de construção, com seu mármore e pedras sendo saqueados para edificar igrejas e palácios, como a Basílica de São Pedro e o Palazzo Barberini. Partes da estrutura foram transformadas em moradias, oficinas e até mesmo uma fortaleza por famílias nobres. É como ver um gigante cair e, pedaço por pedaço, ser desmantelado para construir algo novo, perdendo sua identidade original. Somente no século XVIII, o Coliseu começou a ser visto como um monumento histórico e um símbolo da cristandade, com o Papa Bento XIV declarando um local sagrado em memória dos mártires cristãos que supostamente morreram ali. Embora as evidências históricas hoje surgiram que a maioria dos martírios cristãos não ocorreu no Coliseu. Esse ato de reinterpretação transformou um palco de brutalidade pagã em um santuário de fé, recontextualizando seu passado sombrio para as gerações futuras. E qual é o eco do Coliseu em nossa própria era? A espetacularização da violência, a atração pelo drama da morte não desapareceu, apenas se metamorfoseou. Embora não tenhamos arenas onde homens lutam até a morte para nosso entretenimento, a mídia moderna, com seus noticiários sensacionalistas, filmes e séries que romantizam a violência, e até mesmo a onipresença de imagens de conflitos reais em nossas telas, reflete uma faceta da mesma pulsão humana, que lotava as arquibancadas do Coliseu. A violência, em uma remoção, como em filmes e jogos, como mencionou um especialista, ainda apela a um instinto humano. Pensa na maneira como um acidente chocante na estrada atrai olhares curiosos, ou como noticiários se demoram em detalhes gráficos de tragédias. A distinção crucial, claro, é que hoje o espectador não tem o poder de vida ou morte, e há uma crítica ética mais difundida, mas a fascinação subjacente persiste. O Coliseu,
em suas ruínas imponentes, serve hoje como um poderoso lembrete da capacidade humana para a grandiosidade arquitetônica e a crueldade mais abjeta. Ele nos força a refletir sobre a natureza do poder, o papel do entretenimento na sociedade, a manipulação das massas e os limites da moralidade coletiva. Sua história não é apenas sobre gladiadores e imperadores, é sobre a nossa própria humanidade, suas glórias e suas sombras. É um convite para olhar para trás, para o império que se construiu sobre o pão e o sangue, e para perguntar a nós mesmos: quão longe realmente chegamos na espetacularização da violência? A transformação que o Coliseu oferece é a passagem de um olhar superficial para um entendimento profundo, de meros fatos históricos para uma reflexão sobre a própria condição humana, deixando-nos não apenas informados, mas inquietos, com a percepção aguçada de que as sombras de Roma ainda se romam. Estendem sobre os palcos do nosso mundo contemporâneo. Você não apenas aprendeu sobre o Coliseu, você o sentiu, e agora, talvez, veja o mundo com uma nova consciência sobre a espetacularização da morte e da violência que, de uma forma ou de outra, ainda nos cerca.